Dentro de você existe um sofisticado laboratório, um exército de mensageiros químicos que influenciam a sua vida de centenas de maneiras diferentes. Os hormônios correm pelo corpo humano 24 horas por dia. Eles controlam os mecanismos básicos como a fome, a sede, o sono e a disposição física. São eles que ajudam você a reagir nos momentos de tensão ou de perigo. Eles controlam cada segundo da sua rotina, disparando as mensagens que regulam o seu ritmo. Eles influenciam tudo, até mesmo o desejo sexual. Conheça agora o relógio químico do seu organismo em super interessante coleções, o corpo humano. Super interessante coleções O Corpo Humano. Glândulas e hormônios, o laboratório interior. A vida de cada um de nós acompanha as batidas do relógio da sociedade. Mas você também tem o seu ritmo diário, individual, e o funcionamento do seu corpo varia conforme o horário. O relógio biológico bate silenciosamente, governando a sua rotina do dia a dia. Ele pode se atrapalhar quando você fizer longas viagens aéreas, mudando de fuso horário. Todos os sistemas do corpo trabalham em conjunto e, por isso, você sente fome ao meio-dia e sono à noite. Você pode acertar o seu relógio quando muda de fuso horário, mas o seu relógio biológico não se reajusta da mesma forma. Algumas glândulas levam um certo tempo para mudar o seu ritmo de funcionamento em função de uma viagem internacional. Toda vez que uma nova rotina afeta os ciclos internos do seu corpo, você sente cansaço e desorientação durante alguns dias. Acontece dentro do seu organismo uma espécie de guerra química, conhecida como jet lag. O jet lag não seria problema se você tivesse apenas um único relógio biológico, mas o corpo humano tem muitos relógios internos, diferentes glândulas que seguem horários independentes. As glândulas produzem os hormônios, mensageiros bioquímicos que agem à distância. Eles costumam nadar no sangue até atingir o seu órgão-alvo, regulando o seu funcionamento. Até agora, os cientistas já identificaram mais de 100 diferentes hormônios. Em forma de cristal, eles apresentam uma estrutura incrivelmente bonita. Alguns hormônios estão associados com emoções poderosas, como o amor, o ódio e o medo. Eles são fundamentais para você atingir a sua altura de adulto. Também são secretados em situações de estresse, preparando o corpo para reagir adequadamente diante de uma situação de perigo. Os hormônios decidem até mesmo o sexo de um indivíduo, se ele vai nascer homem ou mulher. Os hormônios agem de uma forma parecida com o sistema nervoso. Sinais elétricos são enviados pelo cérebro e fluem pelo corpo. O cérebro é quem comanda o funcionamento das glândulas. Vários órgãos participam do sistema de controle hormonal do corpo. O cérebro, o pâncreas, as glândulas sexuais e a tireoide, entre outros. Eles produzem diversos tipos de hormônios que afetam o organismo de várias maneiras. Os hormônios fluem na corrente sanguínea e são levados para todos os pontos do corpo. Apenas determinadas células possuem os receptores apropriados para responder aos hormônios. Alguns hormônios afetam milhares de células, outros apenas algumas. Mesmo em concentrações muito baixas, os efeitos podem ser significativos.
Esta molécula é atraída por um receptor que reage com o hormônio do crescimento. As células serão estimuladas para produzir o crescimento do corpo e a reposição de tecidos. Quando o seu corpo tem necessidade de comida, são os hormônios que provocam a sensação de fome. Numa situação de perigo, outros tipos de hormônios ajudam você a reagir. A central biológica que mantém as glândulas funcionando está situada dentro do cérebro, em uma região chamada hipotálamo. Todas as informações que penetram o cérebro passam por esta área. De lá surgem os comandos principais que são repassados para a glândula mestre do corpo, a hipófise, também chamada de pituitária. Imagine uma linha que vai do seu nariz até o centro de sua cabeça. Esta é a hipófise. Ela pesa menos de 1 grama, mas possui um imenso poder sobre todo o corpo. Ela libera vários hormônios diferentes que controlam o funcionamento do organismo. A hipófise é chamada de glândula mestre porque é ela que regula outras glândulas mais abaixo no corpo. As instruções químicas enviadas pela hipófise dizem para essas glândulas produzirem seus próprios hormônios. Entre outras coisas, a hipófise comanda o crescimento do corpo e a maturidade sexual. Ela produz o hormônio do crescimento, fazendo com que a criança desenvolva seus ossos e músculos. Num determinado momento, ainda pouco explicado pela ciência, o hipotálamo dá ordens à hipófise para desencadear a puberdade. O processo de transição de uma criança para um adulto leva 7 anos em média. É um período de crescimento rápido e de emoções muito intensas. A hipófise dá as ordens para que se produzam os 2 principais hormônios ligados à reprodução, a testosterona e o estrógeno. Eles determinam o desenvolvimento dos órgãos genitais. Nos meninos, os hormônios da hipófise estimulam os testículos, que passam a secretar a testosterona, que desenvolve os órgãos genitais e provoca o aparecimento de pelos. Nas meninas, os ovários produzem estrógeno, permitindo o desenvolvimento das mamas. Ao final da puberdade, os corpos de ambos os sexos estão preparados para a reprodução.